Seja bem-vindo à Conversa Capital. No programa de hoje recebemos António Saraiva, o presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, a CIP, uma das organizações que integra a Comissão Permanente de Concertação Social. António Saraiva, obrigada por estar aqui com o Diário Económico e com a Antena 1. Habitualmente, no início destas conversas, costumamos perguntar, e é isso que vou fazer, o que é que para si, neste momento, em Portugal, é capital? É capital que o país olhe para o seu futuro, se definam linhas de crescimento económico, se olhe para a economia e se dote essa mesma economia de fatores de competitividade que nos façam ter futuro. Porque sem crescimento económico, como eu não me canso de repetir, sem fomentarmos o investimento público produtivo e que arraste o investimento privado, sem fomentarmos esse investimento, sem acautelarmos esse futuro em setores que estão perfeitamente definidos, há que promover as reformas, há que definir um objetivo, seguir uma missão, olhar o país, como eu costumo dizer, como uma empresa e posicioná-la no futuro, tomando as medidas que são necessárias, sendo que algumas são urgentes para obtermos esse futuro. Um dos pressupostos para esse futuro é o orçamento para 2016, no curto prazo, porque estamos a falar na prática de um orçamento para 6 meses. Em que medida é que este orçamento preenche ou não preenche aquilo que acaba de dizer? Os fatores-chave para nós, na leitura que fazemos na CIP, os fatores-chave para a economia são o investimento e as exportações. Este orçamento assenta muito, na nossa opinião, em disponibilizar mais rendimento às famílias e logo no consumo. Consumo que pode implicar mais importações, dependendo do grau em que ele se desenvolva, ou das áreas em que ele ocorra, da disponibilidade que as famílias tiverem, da quantidade que as famílias tiverem mais disponível, mas o erro que detectamos, entre outros, de natureza fiscal, que já caracterizarei, neste orçamento, é que focaliza, na nossa opinião, demasiado no consumo e pouco no investimento e nas exportações ou na troca de importações por fabrico interno, porque quando falamos em exportações, eu não posso deixar de referir este aspecto ou a substituição de importações por fabrico interno. E isso tem consequências? E isto vai ter consequências e, por isso, esperamos com expectativa a execução orçamental, porque um dos desafios que este Governo vai ter no imediato, e, enfim, é muito rápido, é já amanhã, diria, é percepcionarmos a execução orçamental, como é que vai correr a execução orçamental, porque é isso que vai determinar o êxito ou o inêxito da política em que este orçamento, ou da matriz em que este orçamento foi desenhado. Aguardamos com expectativa a execução orçamental, porque é isso que vai definir se este Governo está no bom caminho, nas medidas que gizou, e nós estamos enganados, ou se, pelo contrário, lamentavelmente estamos certos e há que corrigir caminhos com medidas que vamos ver quais. Mas esse se que se coloca, fazendo depender realmente o bom desempenho deste orçamento da execução orçamental, deixa passar uma mensagem dúbia para quem, nomeadamente, quer investir. Ou seja, só a perspectiva dele necessitar de ajustamentos tem igualmente impactos. Mas esse é o grande problema deste orçamento, é que não conseguiu remover, diria até que agravou, em alguns aspectos, a confiança dos investidores. Uma economia exposta como a nossa, pequena, há quem defenda aberta, outros defendem fechada, mas enfim, pequena, todos nós seguramente admitimos que o é, vive muito da sua reputação, a credibilidade das instituições, a solidez das políticas. E quando, em termos fiscais, se continuam a dar sinais de imprevisibilidade fiscal, quando, em termos de reporte de prejuízos fiscais, ao contrário de muitos países que não têm limite de anos, baixamos de 12 atualmente existentes para 5, como está anunciado no orçamento. Quando recuamos, ou pelo menos paramos, na reforma do IRC,
quando bloqueamos a possibilidade de redução gradual, como a reforma do IRC do governo anterior e com o acordo, aliás, do Partido Socialista na altura, embora depois com algumas variáveis de mudança, definia esta progressão, esta redução gradual do IRC, quando abandonamos essa redução gradual, quando vamos ao reporte dos prejuízos fiscais e reduzimos de 12 para 5, quando vamos a outras medidas, sem querer entrar em grandes detalhes, porque, enfim, quem nos ouve seguramente, não, como eu, aliás, não sou economista e alguns termos fui obrigado a aprendê-los, mas esta questão também de alguns aspectos de obrigar de 5 para 10 do regime de Participation Exception. Enfim, há aqui um conjunto de medidas que trazem intranquilidade aos investidores pela imprevisibilidade das medidas. E os investidores, se há aspecto que mais valorizam, é a estabilidade. E por isso nós temos defendido que o país necessita de estabilidade legislativa, de estabilidade fiscal e de estabilidade laboral, fator onde tem assentado muito a nossa credibilidade externa, desde o acordo que em janeiro de 2012 celebramos com o governo então de Passos Coelho e que deu também a esse nível da estabilidade social um sinal aos investidores de que, apesar de tudo, nos entendíamos. Mas acha que mesmo com as hesitações que existem, que há aqui uma falha também na mensagem e da forma de comunicar, ou seja, às vezes mais do que medidas concretas é preciso saber transmitir uma mensagem de confiança. Isso não está a acontecer, essa mensagem não está a passar. Não temos que reconhecer que o Governo, ao contrário do que os mais pessimistas esperavam pela aliança parlamentar que tem dos partidos à sua esquerda, causou alguma perturbação, como, enfim, se dizia, agora temos o Partido Comunista no Governo, ou o Bloco de Esquerda, obviamente não estão no Governo, têm, como sabemos, um acordo de incidência parlamentar, mas isso deu, de alguma maneira, intranquilidade que, a esse nível, temos que reconhecer que o Governo tem conseguido superar essa dificuldade de interpretar esta nova maneira de constituir governo, porque, como sabemos, é histórico este acordo que sustenta o atual governo. E aí o governo, nas mensagens que tem transmitido, apesar de tudo, com pequenas variações, como foi a discussão deste orçamento na generalidade, mas tem-se segurado, numa expressão mais popular, tem-se conseguido segurar. E aí a mensagem tem sido bem passada. Já esta da imprevisibilidade legislativa, essa, independentemente, não há maneira boa de comunicar uma má notícia. Por isso não é uma questão de marketing, não é uma questão da maneira como se transmite, porque aí até podemos ser o mais hábil comunicador, mas como é que eu vou dar uma notícia? Como é que eu transmito bem uma notícia má? Não tenho forma. E por isso estas alterações, mais uma vez em sede fiscal, esta falta de sustentabilidade de políticas que permitam investimento na maneira como eu defini, não há estratégia de comunicação. E já agora, só para concluir o raciocínio, é evidente que isto também não depende apenas de Portugal. Nós cada vez mais temos diminuto grau de liberdade nas nossas ações. E se a União Europeia não é ela própria que define um quadro diferente de promoção do investimento público que arrasta o privado, e temos hoje mecanismos que permitiriam isso, Plano Juncker, as linhas como, no nosso caso, Portugal 2020, Horizonte 2020, enfim, hoje há um conjunto de mecanismos, no caso português, que bem aproveitados e que são oriundos da União Europeia, poderiam arrastar, promover esse investimento público em áreas que estão definidas, ferroviária, a melhoria da rede ferroviária, com ligação aos nossos portos, transporte de energia elétrica, a agenda digital, enfim, temos aqui áreas onde o Governo poderia fomentar investimento público que arrastasse investimento privado. Algumas matérias tinham que ser revistas porque, por exemplo, a linha do Plano Juncker, dos 21 mil milhões de euros, na expectativa que ele alavanca os 315 mil milhões. Para Portugal, está definido que os projetos têm que ter um mínimo de 25 milhões de euros. A economia portuguesa é composta por micro e pequenas empresas. Teremos, felizmente e bem, algumas grandes empresas que, comparativamente com as europeias, não são assim tão grandes. Mas, enfim, a micro-realidade empresarial que nos integra, projetos de investimento de 25 milhões de euros, não é para toda a gente. Dir-se-á, podemos nos juntar, podem agregar-se projetos. É fácil dizer, é muito mais difícil fazer.
Mas estava a defender o investimento público como fator de arrastamento para o investimento privado. Algum investimento público produtivo, sim. Mas no investimento privado, nós assistimos no último trimestre, os números foram conhecidos há pouco tempo, no último trimestre do ano passado o investimento caiu 9,3%. O que lhe perguntava é se este ano, e dos dados que tem, esta estagnação, de investimento continua. Acho que sim, Francisco Silva, acho que vai continuar, lamentavelmente para nós, porque o enquadramento interno e esta imprevisibilidade, que não sendo apenas interna é também externa, hoje vivemos uma envolvente que não é tranquilizadora. Nós temos, enfim, na Europa, esta questão das migrações, a questão do terrorismo, as eleições nos Estados Unidos, enfim, há aqui um conjunto de fatores que não promovem confiança, não são fatores de promoção da confiança para que o investimento ocorra. Se a isto, no caso português, somarmos a situação do setor bancário e a turbulência, para adjetivar suavemente, que se registra hoje no setor bancário, em que o financiamento é difícil, em alguns casos diria mesmo impossível, porque a percepção do risco da banca, mesmo para bons investimentos, desde que a empresa não tenha contas devidamente tranquilizadoras para as leituras muito apuradas, de leitura muito fina que a banca faz, mesmo esses têm algum grau de dificuldade, mas o financiamento de capitais alheios é difícil, sendo que os capitais próprios das empresas, lamentavelmente, estão desajustados. Sabemos. E esse é o problema fundamental da economia portuguesa, é aliarem-se neste mesmo período. Há aqui uma simultaneidade no tempo da situação que a banca vive e da situação dos rácios de capitais que as empresas têm. Esta junção perversa destes dois fatores leva a que o investimento se ressinta e, por isso, à sua pergunta, eu receio que, lamentavelmente, o investimento continue com esta expressão anémica que registra. Mas isso continuaria da mesma maneira, porque a banca não ia abrir os cordões à bolsa, digamos, para projetos que fossem, no fundo, seguir o tal investimento público de que falava. Tem que haver, então, uma forma de resolver o problema da descapitalização das empresas. Tem que haver, e por isso foi criada por este Governo já esta unidade de missão para a recapitalização das empresas. Mas está a funcionar? Está neste momento em avaliação, porque, enfim, o grupo foi criado há muito pouco tempo, o próprio Governo tem pouco tempo de existência, embora aquilo que, enfim, como se diz em gestão, que não se faz em 100 dias, depois, tarde ou nunca se faz, mas vamos dar o benefício da dúvida, mas tenho que reconhecer que esta unidade de missão tem pouco tempo, está a fazer uma avaliação, tenho fundadas esperanças que a capacidade, o elevado conhecimento que as pessoas que o integram, José António Barros, Esmeralda Dourado, para citar apenas dois, têm profundo conhecimento da realidade da economia portuguesa e da situação das empresas, que dali possam surgir ideias que definam caminhos, porque o que temos que encontrar para o financiamento das empresas são novos mecanismos de financiamento. Porque o mecanismo de financiamento tradicional via banca, eu não diria que está esgotado, mas está fortemente reduzido. O que as empresas têm que encontrar são novos mecanismos de financiamento. Que tipo de mecanismos? Quase capital, mezzanine finance, enfim, há um conjunto de medidas. E o mercado de capitais também? E o mercado de capitais, exatamente, o mercado de capitais. Mas, enfim, todos nós listamos e elencamos um conjunto de novos mecanismos, mas na prática ainda não se testou, ainda não se evoluiu por nenhum deles. Mais uma vez, é tempo de fazer acontecer, porque uma certeza nós temos: os antigos mecanismos estão esgotados. Há que procurar, e com urgência, novos mecanismos. E é aí que aparece o papel que deveria ser destinado à Instituição Financeira de Desenvolvimento, vulgo Banco de Fomento, que nós alimentamos empresários, nós empresários, alimentamos a esperança que esta nova entidade pudesse ser ela a encontrar e ajudar encontrar esses novos mecanismos e ajudar à sua concretização esses novos modelos de financiamento. E acha que já não vai... Lamentavelmente, não ocorreu em 2015. Vamos ver o que é que acontece em 2016, porque, tanto quanto sei, este Governo está em apreciação do modelo da própria Instituição Financeira de Desenvolvimento.
Em tempos chegámos a sugerir que a Caixa BI pudesse fazer esse papel. Hoje, nesta turbulência que a banca vive, vamos ver o que a arrumação final, enfim, estamos aqui com esta turbulência vai seguramente ser ultrapassada, mas o resultado final, vamos aguardar o resultado final, sendo certo que o resultado final será melhor ou pior de acordo com as nossas ações, e por isso é bom que o Governo e todo o setor bancário e a União Europeia, que tem aqui também responsabilidades, trabalhe esta turbulência para que o resultado final seja mais favorável ao financiamento do que os modelos anteriores. Continuamos com esperança, mas tenho que reconhecer, Francisco Silva, que já passou muito tempo e só por muita fé é que ainda mantemos esta esperança, porque a necessidade é muita e, como sempre, quando a necessidade é muita, agarramos-nos a qualquer tábua de salvação. Esta mantém-se como tábua de salvação, mas era tempo também aqui de fazer acontecer alguma coisa, porque de promessas, como diz o povo e com razão, está o inferno cheio. O investimento, como já referiu, aliás, os números do último trimestre dizem isso, de 2015, há um decréscimo. A tendência será essa. Já aqui disse que os bancos estão a refinar a peneira para o crédito, mas a questão é, as empresas estão a pedir dinheiro ou neste momento também não o estão a fazer? As empresas, não nos esqueçamos que nós temos vindo a subir nas exportações. Vamos ver o que é que 2016 a esse nível se vai verificar. Sem investimento é difícil. Sem investimento é muito difícil que as exportações continuem a subir para termos outra expressão em função do PIB, mas há empresas que têm. Eu tive a oportunidade, permita-me abrir este parênteses, de visitar no roteiro com o Sr. Presidente da República, ainda Cavaco Silva, obviamente, um conjunto de empresas nacionais que estão muito bem. Algumas líderes mundiais do seu métier, do seu produto, do seu serviço. Há empresas que estão, felizmente, muito bem e médias empresas, não estamos a falar de grandes empresas. Essas têm ainda possibilidade, necessidade de financiamento, têm mercados, têm encomendas, têm aí progressão de crescimento e logo necessidade de investimento. Algumas, até por capitais próprios, estão bem, não têm que se endividar. Outras, capitais alheios para o seu financiamento seriam bem-vindos. E é por isso que eu digo que estas linhas que temos, o correto aproveitamento do Portugal 2020, conjugado com o Horizonte 2020 na inovação, qualificação, todas essas áreas, e o plano de Juncker em geometria variável de empresas por setor de atividade ou por complementariedade que se encontrassem, temos aqui caminhos para fazer que, juntamente com a banca para projetos bem apresentados, planos de negócio bem apresentados, a banca, façamos justiça, ainda vai tendo capital, claro, independentemente desta turbulência. Por isso, há margem de progressão, há potencial para realizar esse investimento. Agora, a confiança aqui é fundamental e se há aspectos onde temos que ganhar, é esse da confiança, que hoje está um pouco debilitada. Na verdade, não havendo investimento, será difícil cumprir a meta de crescimento de 1,8% e, simultaneamente, como o próprio Conselho das Finanças Públicas refere, será igualmente difícil cumprir os montantes até dos impostos indiretos que este orçamento traz, não é? Portanto, no fundo, a receita fiscal acabará também por reduzir-se. Isto significa que rapidamente, do seu ponto de vista, é preciso pôr o investimento a funcionar? Estamos a chegar ao limite dessa possibilidade? É fundamental pôr o financiamento a funcionar, seja pelas linhas que temos hoje disponíveis, seja por critérios da banca. Embora esses critérios da banca, temos que também perceber que hoje a regulação, a supervisão, tem critérios também muito apertados. Há aqui culpas de várias entidades, porque nós não chegamos a esta situação porque, azar dos azares, as coisas aconteceram, houve um tsunami que nos fez chegar a esta situação. Não, isto tem sido um conjunto de ações ou omissões que levaram a este estado de coisas. Temos que alterar isso e por isso é que eu digo que a banca não é culpada de tudo, porque ela hoje, ela própria, tem condicionantes
algumas perversas, diria até, porque a regulação e a supervisão dá a ideia que não tem consciência da economia real, que vivemos em mundos diferentes e que não comunicam entre si. Mas esse novo fôlego ao investimento, estamos a entrar no limite para que ele aconteça ou não? Ou seja, porque na verdade há aqui um espaço desde as eleições legislativas até à data de hoje, que ainda não há um orçamento na totalidade aprovado, não é? E esta expectativa, portanto, esta indefinição do ponto de vista das empresas, isto significa também algum impasse. Esse impasse, a certa altura, tem que avançar, tem que ser quebrado, não é? Certo, tem que ser quebrado. Assim, os sinais, porque a confiança não... Enfim, nós temos confiança numa pessoa pelo seu percurso, porque ela é merecedora dessa confiança por aquilo que já fez, não por aquilo que nós pensamos que ela vai fazer. A vida é a mesma coisa. Os sinais de confiança não é porque eu digo que sou confiável, é porque as ações concretas que eu fiz, que eu tomei, me merecem ser credor dessa confiança. Por isso, sendo a confiança algo que não se decreta, existe por fatores mensuráveis, os sinais até agora não levam a que a confiança exista e, por isso, lhe referi no início da nossa conversa que todos estamos expectantes da execução orçamental, do aproveitamento destas linhas, como é que tudo isto se articula. Há aqui uma expectativa, aqui necessitamos de um sinal, porque não é por fé. É evidente que o empresário arrisca, é empreendedor, está no seu ADN, mas tem que ter pelo menos um pé seguro para poder para poder projetar no espaço o outro pé. Ter os dois pés no ar não é sensato. Qual é o e sinal? Neste momento estamos com alguns pés no ar. Qual é o sinal? Qual era o sinal que achava que poderia já alguma confiança? Que a execução orçamental trouxesse credibilidade ao orçamento, que se demonstrasse que este caminho... Isso já demonstrou que não está muito, não acredita muito que a execução orçamental vai ser favorável. São necessárias medidas adicionais. Não disse que não acredito. Estou expectante para ver. Estou quase São Tomé. Enfim, estou São Tomé. Espero para ver, porque, efetivamente, como o Conselho de Finanças Públicas também nos vai referir, esperar que as exportações cresçam quando os nossos parceiros tradicionais se encontram na situação em que se encontram, quando Angola está como está. É evidente que temos um mundo todo para poder explorar, mas, mais uma vez, vamos bater nos fatores críticos. Eu, para ir para novos mercados, ou tenho solidez na minha empresa para me poder abalançar nessa operação de internacionalização, ou necessito de algumas linhas de apoio e de uma parceria pública com as medidas nesse sentido, a ICEP, Ministério da Economia, etc. E por isso, eu estou como São Tomé. Agora, não vou dizer que não ocorre. Gostaria, seria muito melhor para todos nós que ocorressem os bons sinais. E se não ocorrer? Se a execução orçamental, como muita gente tem dito, não correr bem, que medidas adicionais, do seu ponto de vista, vão ter que ser tomadas? Acho que, mais uma vez, vamos assistir a tomadas no lado da arrecadação de receita. Impostos, porque não vejo ímpeto. Nós falamos muito da reforma do Estado, e a reforma do Estado é provavelmente para cada um de nós uma coisa diferente. A reforma do Estado, enfim, poderemos interpretar de muita forma, mas é o gastar menos prestando melhores serviços. Acho que este deve ser o objetivo. Gastando menos para prestar os melhores serviços. É ver qual é o papel do Estado e, definido o papel do Estado, o Estado reformar-se nesse sentido. Acho que, como essa reforma não foi feita, e ainda por cima os sinais que são dados apontam para algum aumento da despesa, porque esta questão das 35 horas, nós ouvimos o Sr. Ministro dizer que não traria um aumento da despesa, o Sr. Ministro das Finanças. Mas depois ouvimos o Sr. Ministro da Saúde dizer que provavelmente apontará para o setor da saúde um aumento na ordem dos 40 milhões de euros. E agora, se calhar, o Ministro da Educação virá dizer o mesmo. Se calhar agora o Ministro da Educação virá com uma fatia suplementar de mais... Enfim, quem é que tem razão? Seguramente que um ou outro demonstrarão que têm razão.
Eu estou mais em crer que quem tem razão por uma questão de lógica é reduzindo o tempo de trabalho ou há recurso a horas extras ou prestações de serviços desta ou daquela natureza. Por isso é inevitável um aumento de despesa. Quando o objetivo deve ser redução de despesa. Se não é pela redução da despesa que vai ocorrer, será pela arrecadação de receita, e a arrecadação de receita, independentemente de já estarmos com solução saturada, quer as empresas, quer as famílias, Francisco, de facto não vejo outra via que não sejam novas medidas de lançamento de impostos, porque é o mais fácil. Altera-se a lei e faz-se a arrecadação imediata, venha ele por IVA, venha ele... Enfim, porque todas as outras... Será assim por impostos indiretos, não? Acho, Francisco, não vejo outra... Muito honestamente, não vejo outra maneira. Apesar do Primeiro-Ministro ter dito que não ia aumentar o IVA. Pois, mas isto é que a folha Excel tem que dar certo, né? Tem que bater certo. Se não for por aumento de IVA, será por aumento de outra coisa qualquer, outro imposto qualquer, e sendo certo que muitos deles, para não dizer quase todos eles, já estão em overbooking, né? Já estão com solução saturada, como eu lhe chamo, é nos automóveis novamente, no imposto dos combustíveis, é no tabaco, enfim, qual é a margem que os impostos ainda têm, sendo que para mim já não têm, para aumentar? Vamos esperar, mas efetivamente o tal sinal de confiança que todos desejaríamos quando o cenário é este, e não é apenas um cenário interno, porque depois nós devemos dizer, mas a União Europeia vai ter aqui um golpe de asa e estamos a preparar a nível da União uma reforma, medidas desta e daquela natureza. O próprio plano Juncker, que aqui já foi falado hoje na nossa conversa, partiu com capital inicial, digamos assim, são 21 mil milhões de euros, para alavancar 315 mil milhões. Também há muita fé, também há aqui muita fé. Enfim, os impostos, o mundo não vive só de fé. O aumento dos combustíveis já se está a repercutir no dia-a-dia das empresas? Ainda não, porque enfim, ainda não houve tempo, mas é inevitável que se vai repercutir. Porque de que forma? Tudo aqui... Desde logo, porque as empresas de transportes, tendo maiores consumos, vão refletir isso nos preços dos fretes. Mas o Governo disse que havia um benefício de 120%. Francisco, ainda ontem lia que, e não me recordava, enfim, estou a referir porque a leitura que fiz ontem num dos jornais, não me recordo qual, que essa medida já existe desde 2010, essa possibilidade de compensação, que já, enfim, não é nova, não é nada de novo, é apenas a manutenção de algo que já existe, mas essa compensação é para empresas que venham a ter resultado e a partir de 2017, nesta promessa do Governo. Mas o efeito é imediato e não estou a ver que as empresas, e depois é para aquelas, para um universo daquelas que têm IRC, que vão pagar IRC. Sendo certo que muitas não pagam porque não têm resultados positivos, não têm a forma de ser compensadas. Mas o custo é imediato. E o custo do frete para o aumento dos combustíveis e depois todos nós, quando, enfim, nas nossas viaturas, porque esquecemos que não é apenas o custo dos transportes de mercadorias, então os comerciais, os veículos comerciais, os vendedores, os delegados de propaganda médica, enfim, toda esta gente consome combustível na sua atividade profissional. Seguramente os preços finais dos produtos ou dos serviços destas entidades vão refletir-se. A sua pergunta ainda não houve tempo, porque a medida é recente, mas não tenho dúvidas, e por isso nos insurgimos contra este aumento, que esses reflexos vão ocorrer. O que é que poderia compensar esta situação? A questão é eu colocá-lo ao contrário, José, porque nós já estamos a tentar encontrar medidas que compensem, tentamos a tentar encontrar receitas para a maleita que introduzimos. O melhor é não introduzir maleita, porque se nós induzimos no doente um mal e depois vamos encontrar o remédio, eu sou daqueles que melhor é não ter a doença. É melhor não ter doença. Relativamente à questão do IRC, já aqui falou nisso, vê alguma possibilidade, até dos contactos que manteve já com o Governo, de efetivamente se poder equacionar uma descida do IRC, eventualmente não nos mesmos termos, mas alguma abertura nesse sentido? Não vi até agora nenhum sinal nesse sentido. Como disse, este mau sinal de se parar a redução progressiva do valor do IRC é um mau sinal. Seria contraditório o Governo ter
parado esta progressão, esta redução, e depois dizer que em 2018 ou 2019 vai voltar a ela. Isso será o que a economia conseguir os efeitos, os estímulos à economia terão que ser encontrados. Isso é uma questão de política deste ou de qualquer outro governo. Estimular o investimento, a atratividade do investimento, é um conjunto de medidas que se interligam. Não é apenas o valor do IRC e já agora a previsibilidade da medida. Porque, como eu não me canso de dizer também, tão importante quanto a carga é a previsibilidade. É eu saber que tenho 19% nos próximos 10 anos. Claro. Ou que eu gostaria que, em vez de 19, tivesse 17, 16, ou em vez dos 21 atuais, tivesse 19, 17, etc. Seria melhor. Mas que me garantam que esse valor se manterá nos próximos 10 anos. Por isso, carga e previsibilidade. Mas não é apenas o IRC, que juntaremos depois às derramas, por isso já vêm outros aspectos, mas é tudo o resto. No inquérito recente, como o INE publicou, um dos aspectos importantes para a atratividade do investimento para os empresários é a justiça, o seu funcionamento. Isso, o funcionamento da justiça, a previsibilidade e a carga fiscal, a burocracia asfixiante, enfim, tudo aquilo que nós falamos constantemente. Não há, seguramente, nenhum dirigente empresarial e até sindical que não lhe definam, que não lhe caracterizem os constrangimentos ou a atratividade do investimento. Falamos constantemente dos mesmos, chamados custos de contexto, mas nunca se removem estes obstáculos. Por isso, IRC mais favorável e com previsibilidade, a par de outras medidas. Porque se elas não forem realizadas, o país não tem atratividade de investimento, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, seja ele nacional, e nós sem investimento, como aqui já hoje repetimos, à exaustão, não conseguiremos resolver os nossos problemas. O problema do país é um problema de finanças públicas e é de cada vez mais escassez de dinheiro. O Estado foi recentemente condenado em Londres por um contrato de swaps que tinha com o Banco Santander. São 1.800 milhões de euros que vão ter de ser pagos. Como é que encara esta situação? Porque isto vai naturalmente fazer com que sejam necessário encontrar estas receitas noutro sítio qualquer, não é? Pois, é como diz Francisco, estas desagradáveis notícias da litigância a que estamos obrigados por decisões que se tomam, da mesma maneira, essa é uma conhecida, mas a litigância que o novo banco, ex-BES, traz, de que montantes estaremos a falar e quem é que vai ter que a suportar. Isso, a litigância, o custo da litigância, depois é sempre paga se, obviamente, a nossa razão não prevalecer. O ideal, mais uma vez, era não provocarmos a doença para não termos que encontrar dolorosas, mais ou menos dolorosas, terapias. Francisco, é como diz, alguém vai ter, de alguma maneira, vamos ter que encontrar receita para essa Mas quem paga sempre surpresa são os portugueses. desagradável. É evidente que quem paga sempre são os portugueses. Não devia haver responsabilidade de quem toma estas decisões? Devia, obviamente que devia, mas esse é um dos problemas da sociedade portuguesa, é que nunca existem responsáveis e a impunidade continua a existir, porque, de facto, é um dos problemas da nossa sociedade, é esse, é não haver responsabilização e penalização daqueles que tomam posições e que decidem contra os interesses de Portugal, e isso tem passado lamentavelmente impune, e é tempo, pelos maus sinais que isso induz. Enfim, permita-me extravasar um pouco a pergunta na resposta que lhe dou, mas eu acho que nós em Portugal, diria até que de um modo geral no mundo, nós estamos hoje com problemas de dimensão civilizacional, por um conjunto de más práticas, de más exemplos. Os líderes têm que ser os exemplos, porque um líder está permanentemente em observação. E se não der bons sinais, se não for um referencial, e lamentavelmente não os temos tido, esquecemos que são as próprias democracias, são as próprias civilizações, enquanto nós as entendemos e as subscrevemos, que estão em causa. É bom que se reflita sobre isto e que os sinais que se dão sejam diferentes, que os líderes sejam, de facto, dignos dessa liderança, que deem bons sinais e sejam premiados
por boas ações e penalizados por más ações. Temos que ter a meritocracia, mas também temos que saber penalizar, punir aqueles que, por ações, penalizaram, prejudicaram todos. Então diga-me uma coisa, a antiga Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, soube-se que foi trabalhar, ou que vai trabalhar para uma empresa britânica. Isso está a ser muito criticado por determinadas áreas da nossa sociedade e também da política portuguesa. Acha que é um mau sinal isso? Provavelmente, enfim, vamos ver o que é que, em termos legais, se detecta alguma incompatibilidade. Em termos éticos, se fosse eu não o faria, porque, mais uma vez, acho que em termos éticos é um mau sinal. Vamos ver se, em termos legais, é possível. Admito que sim, porque provavelmente, se não o fosse Maria Luísa Albuquerque, não o faria. Agora, isto é uma questão sobre a qual a sociedade portuguesa, uma vez que é nela que vivemos, tem que refletir. Porque, invariavelmente, e não posso deixar de observar também este aspecto, nós condenamos os salários dos nossos políticos, invariavelmente achamos que eles ganham sempre muito, penalizamos-los por determinada política salarial que têm. Obrigamos-los, preferencialmente, a salários baixos. E depois, porque fizeram serviço público, ganharam mal durante o tempo que lá estiveram, porque se provavelmente estivessem na privada, ganhariam muito mais. E depois, quando saem da pública e voltam à privada, também devem ter uma conduta irrepreensível e, durante um período de nojo, manterem-se ligados a uma estrutura ou a uma massa, a um valor salarial de acordo com aquilo. Quer dizer, há aqui questões que a sociedade tem que olhar, reformar e, mais uma vez, premiar aqueles que têm que ser premiados e condenar aqueles que tenham que ser condenados. Em termos éticos, acho que não é o melhor sinal. Os políticos ganham mal em Portugal? Acho muito que os mal. políticos ganham mal. E mal ou muito mal? Uns muito mal, outros mal. Depende do nível a que estivermos a falar. Porque se falarmos do governo, por exemplo, política dos está ministros. Numa Câmara, política está secretário de Estado, certo. Política está ministro, primeiro-ministro ou presidente da República, enfim, passando por estes. Há quem ganhe mal, há quem ganhe muito mal. Porque pelo serviço público, por alta responsabilidade que estas pessoas são chamadas, acho que a sociedade devia ter, tal como nós temos nas empresas, uma definição de política salarial, uma comissão de remunerações que remunerasse de acordo com o desempenho, a responsabilidade e que fosse transparente, que fosse aceite por todos nós, com um grau de transparência total. Isto provavelmente evitaria muitos malefícios que a democracia hoje encerra e que minam a própria democracia. Está reposta a tranquilidade na concertação social depois da questão do salário mínimo e da reposição dos feriados, ou só vai estar reposta quando, efetivamente, os patrões, nomeadamente a CIP, conseguirem ter as contrapartidas que consideram devidas? Não pomos, obviamente, essa exigência. A tranquilidade está reposta. O Governo começou mal, mas reconheceu que começou mal. Começou mal, como diz, com a questão do salário mínimo, que não trouxe um valor aberto para negociação, trouxe um valor fechado para imposição. Isso não é consertar, é impor. Esteve mal com a reposição dos feriados, adulterando um acordo onde a extinção desses feriados assentava e, por isso, começou mal. Felizmente reconheceu, deu a mão e, na pessoa do Sr. Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que é quem, por delegação do Sr. Primeiro-Ministro, conduz a concertação social, já se definiu uma agenda e uma calendarização para aquilo que será um acordo estratégico de concertação social para uma legislatura. Obviamente é natural que este Governo se proponha, como todos os governos, para a legislatura, pela tal estabilidade que deve existir, para uma legislatura, um acordo estratégico de concertação social com uma agenda que visa aquilo que a concertação social deve ter como primeiro objetivo. A melhoria dos fatores de competitividade da economia, a recapitalização das empresas e depois, numa terceira linha, embora logo a seguir, a simplificação administrativa, a desburocratização e a contratação coletiva. São temas que já estão agendados, já estão calendarizados e, por isso, a dignificação da concertação social e dos parceiros sociais como fator importante de estabilidade social
estar posta. E nessa agenda tem cabimento a descida da TSU para as empresas, do seu ponto de vista? Nessa agenda continua, na perspectiva da CIP, continua a ser atual esse tema e naquilo que nós defendemos, como se recordará, não é uma redução generalizada da TSU para as empresas, é uma redução seletiva da TSU, mesmo que me continue a dizer, como o Governo diz, e não é este apenas, os governos têm-no dito, que Bruxelas não permite, mas estamos fartos de ver exemplos de outros países em que a União Europeia não permite e que eles têm a arte e o engenho de encontrar formas de ultrapassar as impossibilidades de Bruxelas. Por isso, é uma questão de vontade mais do que de impossibilidade. A redução seletiva da TSU, porque para empresas produtoras de bens e serviços transacionáveis mais expostas à concorrência, essas e só essas, produtoras de bens e serviços transacionáveis, expostas à concorrência internacional, devem ter uma redução da TSU para as tornar mais competitivas, para que, sendo mais competitivas, possam vender mais e melhor nos mercados atuais e em novos mercados que consigam obter. A redução seletiva da TSU é o nosso objetivo, continuaremos a lutar por ele, queira o Governo e alguns outros parceiros sociais ou não. Em relação aos feriados, a contrapartida pode ser o não pagamento dos feriados? A questão dos feriados, como lhe disse, o tema foi encontrado na altura, ao tempo do Governo de Passos Coelho, do Ministro Álvaro Santos Pereira, como compensação, entre outras, para a não redução da TSU. Por isso não tivemos a redução da TSU, mas tivemos a extinção de 4 feriados, sendo que 2 religiosos, 2 civis. Não deixa de ser curioso que o Governo atual esteja a negociar com a Igreja os religiosos e não tenha querido negociar com os parceiros sociais os civis. Uma nota à margem. Mas a reposição dos feriados exigiria, por respeito dos compromissos assumidos, exigiria que se encontrassem compensações, porque sendo eles um ponto de acordo em sede de concertação social, a remoção deste ponto do acordo exige, por lisura negocial, que se encontrem outros que os compensem. E quais não são? Tem sido esse o caso, essa não tem sido a vontade demonstrada pelo Governo e por isso temos que encontrar forma. Mas eu diria que nos custos de contexto, nos atuais custos de contexto, temos formas de compensar a reposição dos feriados. Nós temos hoje uma política, eu costumo dizer que a energia não é cara, não é barata. É competitiva ou não é competitiva? E em Portugal a energia não é competitiva. Por isso, custos energéticos, burocracia asfixiante, temos aspectos, redundâncias processuais, administrativas, que levariam à sua remoção, levariam às empresas ganhos significativos. Enfim, na energia, na burocracia, numa eficácia dos tribunais, numa política de justiça diferente. E nos licenciamentos também. Os licenciamentos, a eliminação deste drama que é a demora nos licenciamentos. Temos aqui aspectos que compensariam largamente a questão dos feriados. É uma questão de vontade e de, com rigor, com objetividade e com lealdade negocial, encontramos esses caminhos. No atual cenário, olhando para o valor do salário mínimo e a perspectiva do seu aumento, é execuível? Se nós pensarmos que a política salarial, incluindo o salário mínimo, é execuível se tiver em conta ganhos de produtividade, fatores de crescimento económico e inflação, os 3 critérios que estavam definidos no anterior acordo de concertação social de salário mínimo, nós melhoraremos os salários, quer o mínimo, quer a política salarial das empresas, se a política salarial assentar nestes 3 critérios objetivos. Ganhos de produtividade, crescimento económico, inflação. Com base nestes critérios, avaliamos e decidimos que salário mínimo é que a economia pode pagar. Mas a questão é que esses 3 critérios no atual cenário para o orçamento de 2016, eventualmente, podem começar já de um ponto de partida negativo, eventualmente. Admito que sim, e por isso lhe referi o erro deste Governo em impor um salário mínimo de 530 sem qualquer racionalidade e adulterando o acordo anterior que definia estes 3 objetivos, e por isso nós o apresentámos e definimos o valor com base nesses critérios. Quando este Governo impõe este valor, na nossa perspectiva, sem qualquer racionalidade, é bom que o futuro valor que vier a ser negociado em sede de concertação para 2017, tendo estes critérios, que já foram aceitos, que deveriam ser atendidos,
tendo estes critérios presentes, venha a definir um valor, seja ele qual for, a manutenção do valor ou o seu incremento na base da possibilidade que a leitura conjugada dos 3 critérios vier a definir, e não por mera vontade política, porque os salários quem os paga são os empresários e não é por decisões políticas. Os salários não podem ser por decreto governamental. É pela possibilidade da economia e pelo esforço daqueles que diariamente constroem este país, pagam salários, criam riqueza e emprego, que são os empresários. O parecer do Conselho Económico e Social sobre o Orçamento de Estado falava precisamente na questão salarial e dizia que há uma degradação em termos do salário em percentagem do PIB de 2008 para a atualidade. Isto quer dizer que as empresas estão a pagar pior de um modo geral? Francisco, admito que algumas empresas estejam a pagar pior, outras não estarão, mas quando fazemos essa leitura, nós geralmente focamos num determinado aspecto e descontextualizamos. Enfim, não estou a dizer que é esse caso que me apresenta... É do Conselho Económico e Social. Sim, portanto, sim, mas o Conselho Económico e Social, como sabe, é de largo espectro. Certo. Tem forças sindicais, patronais, DECO, sociedade civil variada, etc. Por isso as coisas às vezes trazem alguma carga, infelizmente, desta ou daquela natureza, e aí todos somos culpados. Não estou a eximir-me dessa culpa, porque é evidente, como diz o povo, todos puxamos a brasa à nossa sardinha. Mas de uma forma tão isenta, tão rigorosa quanto possível, nós temos que perceber que temos que enquadrar isso num estudo mais amplo. As empresas têm hoje maiores vendas, têm melhores margens, o empresário retira do seu investimento a remuneração do seu capital. O que é que a margem das empresas hoje liberta? Se chegarmos à conclusão que as margens das empresas na venda dos seus produtos é substancialmente maior e, em comparação com isso, pagam piores salários, há qualquer coisa que está mal. Quer dizer que há uma incorreta distribuição da riqueza criada. Mas acha que isso não está a acontecer? Eu acho que isso não está a acontecer, Francisco. Se, por contrário, sentirmos, como seguramente verificaremos, que a margem das empresas está adulterada por menores vendas, por uma concorrência desleal e perversa, porque os blocos económicos, nós hoje permitimos, como sabe, entradas de produtos com outras origens geográficas, sem as mesmas regras, sem os mesmos critérios e, por isso, valores muito baixos. Isto adultera preços de produtos, adultera vendas, adultera margem. Depois as práticas leoninas que hoje são praticadas nesta concorrência perversa e desleal, como digo, as empresas retiram hoje muito menos margem da venda dos seus produtos. E é com essa margem que têm que pagar salários, rendas, remunerar o capital, se criar impostos, os tais custos de contexto, que são cada vez mais, como sabemos. Francisco, se chegarmos à conclusão que há a criação da riqueza, temos que discutir seriamente a distribuição correta e equitativa dessa riqueza. Se conseguirmos demonstrar, como seguramente demonstraremos, que é o inverso, então deveríamos ter aí também correções de determinados critérios e, como sabemos, não se reduzem salários. Quando muito, congelam-se. Em rigor, numa análise de redução ou melhoria da margem, eles reduziam ou aumentavam. Como eles têm que se manter no mínimo, vai sempre à margem, e posso lhe dizer que muitas empresas, e por isso falávamos do IRC lá atrás, apresentam resultados negativos. E muitas têm desaparecido. E trabalho é esta precário. A realidade que temos que ter em presença. E trabalho precário? Não há em demasia nas empresas neste momento? Admito que sim, Rosário, pode existir trabalho precário, mas como nós também defendemos, mais vale trabalho precário que desemprego. E por isso, numa situação como a economia está, eu prefiro, com determinadas regras e com respeito da pessoa humana, e o facto de existir um mau exemplo, ele não deve ser generalizado. Eu prefiro ter um contrato a termo do que ter um desempregado. Há a possibilidade de ter um acordo de quadro para estimular a contratação coletiva, como quer o Ministro Vieira da Silva, ou como sugeriu? Os parceiros entenderiam-se? Sim, sem dúvida, perfeitamente disponíveis para essa discussão, desde que as partes, e nós, CIP, enquanto parte patronal, estamos disponíveis para esse esforço, para esse objetivo, de espírito aberto, levarmos para a mesa de negociações um conjunto de temas, desde que os sindicatos venham de igual forma com esse espírito aberto e não queiram apenas e só discutir tabelas salariais. Que é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Hoje as empresas têm um grau de exigência enorme e é necessário discutir tudo isto. Os custos de contexto, a concorrência, os novos... Porque hoje defender trabalhadores, eu costumo dizer que o movimento associativo empresarial tem que ser repensado e por isso eu encomendei um trabalho à Deloitte, passa publicidade, para pensar associativismo 2025. Temos que pensar o associativismo,
mas não é um problema apenas do associativismo empresarial. É um problema igualmente do associativismo sindical, e sobre esse outros se preocuparão, mas o associativismo tem que ser repensado, porque o produto associativo que eu disponibilizo hoje às minhas empresas ou aos trabalhadores, no caso dos sindicatos, tem que ser melhorado. Hoje os desafios são diferentes. Hoje eu tenho que preencher necessidades daqueles que represento de uma forma diferente. E é uma questão que tem que ser repensada e numa base leal, transparente, sem demagogias, deve ser trabalhada. Sim, mas a sua experiência diz-lhe que é possível, sim, porque já tem bastante experiência de concertação e de diálogo com os sindicatos e é conhecido como um homem de fazer pontes, não é? E não tem a ver com o meu otimismo, porque de facto sou um otimista por natureza, tem a ver com essa minha experiência. Eu acho que estamos a caminhar, pese a alguns excessos que aqui e ali ainda vão acontecendo, desta e daquela natureza, por esta e por aquela questão política, não vamos escondê-lo, mas acho que sim, esse caminho está a fazer-se. Tem sido feito mais rapidamente com o UGT do que com o CGTP, mas é um caminho que se tem vindo a fazer e diferente para melhor do que já foi num passado longínquo. Está disponível para um terceiro e último mandato à frente da CIP? Se for essa a vontade daqueles que vão ter que me eleger, sinto-me ainda com força e com ideias para deixar a CIP numa situação melhor, mais forte e mais defensora dos interesses da iniciativa privada e da dignificação dos empresários. Porque a iniciativa privada não está a ser bem tratada? Porque a iniciativa privada em Portugal continua a ter um anátema de que os patrões são isto, aquilo e aquilo outro nos vários adjetivos que vão sendo utilizados, e a iniciativa privada ainda é mal vista, porque temos em Portugal, lamentavelmente, já vem dos Lusíadas, uma questão que é a inveja, e ao invés de fazerem como eu faço, trabalhem, querem o que eu tenho sem o fazerem. Como habitualmente, no final destas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Ervidel. Uma nostalgia de que tenho sempre saudades de regressar. Lisnave. Os meus sonhos profissionais são sempre na Lisnave, uma enorme escola de vida, onde entrei menino e saí homem. 25 de Abril. Que não se percam os ideais, que mantenhamos a democracia a que felizmente chegamos, e que, por fatores mais externos do que internos, hoje começa a ter algumas ameaças. Líder? Aquele que deve saber dar os exemplos e ser exigente consigo próprio. Pobreza? Algo que temos que combater permanentemente. Viegas Dias? Um homem que recordo com saudade e a quem estou muito grato. Carlos Costa? Um homem com responsabilidades na turbulência que vivemos, mas condenado de alguma maneira injustamente por um papel ingrato. Sindicalismo? Algo que tem que, à semelhança do associativismo empresarial, se reinventar e melhorar a sua prática. António Saraiva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Diário Económico. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste mesmo dia e a esta mesma hora. Já sabe, estamos em contacto permanente consigo em www.rtp.pt, mas também ao alcance de um clique no Facebook. Até para a semana. Já a seguir.